Finalmente apareceu Mitsuri, mais uma Hashira entrando em ação. Voltamos para a protagonista também, Tanjiro. E enfim, o ápice de Muichiro Tokito, o Hashira da Névoa. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando aos domingos Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer terceira temporada, Vila dos Ferreiros, agora episódio 9. Nesses vídeos eu não falo de spoilers do mangá, então se você quer comentar sobre tudo o que rolou no episódio, mas sem saber o que vem pela frente, fique aqui, fique à vontade, se inscreva e deixe seu like pra ajudar. Falando em Hashira, você pode usar uma estampa incrível como desta camiseta que eu estou utilizando agora, dos Hashira de Demon Slayer. Essa versão que eu estou utilizando, por exemplo, de blusão, tá com promoção de até 40% off. É só você escolher o blusão que você quiser, tem várias outras estampas lá no site também e aplicar o cupom QUEIMA. Na hora você ganha 40% de desconto, mas é por tempo limitado, então depois aproveita em loja.com.br/Gabi-Xavier. Bora lá! Episódio 9 adaptou o capítulo 120, 121 e 123 quase completo do mangá. Foi um ritmo um pouco mais acelerado em relação à adaptação de episódios anteriores, mas porque a gente teve, sobretudo, ação. Muita ação do início ao fim. Uma galera reclamou de flashback do episódio passado e eu fiquei surpresa, porque uma coisa que eu acho que fazia muita falta em Demon Slayer no começo da história era aprofundar nesses personagens incríveis que vão aparecendo, e o anime dessa vez, nessa temporada, não só adaptou o flashback do Tokito que já tinha nessa parte do mangá, mas se deu tempo de animar as cenas. Eu achei incrível. Bem, a galera tava aí meio que reclamando. Você que reclamou, este não foi um episódio de flashback. Tivemos minúcias, coisinhas pra completar a história do Muichiro, mas, sobretudo, tivemos luta e derrota de Lua Superior, finalmente. A gente continuou direto do enfrentamento do Tokito, o Hashira da Névoa, com o Gyoko, Lua Superior 5, e a Lua Superior 5 ainda não tinha mostrado todo o seu ápice. Porém, agora quem tá no seu, não ápice, porque tava ferido e envenenado, como a gente viu depois, mas quem tava num grau muito mais acentuado de poder também era o Hashira, o Tokito. Desde que ele ultrapassou seus limites físicos, quase morreu, portanto, batimento acelerou, temperatura subiu e ele sobreviveu, ele ativou uma marca no seu rosto, marca esta que é vermelha oficialmente, tá? Tem uns shorts aqui no canal se você tá aí na confusão de se é ciano, se é azul, se é vermelho, depois vai lá assistir, mas a marca não simplesmente deu uma estética diferente para ele, mas simbolizou que ele está no limite do corpo, ultrapassando capacidades humanas, inclusive as dele mesmo. Mais rápido, mais eficaz, mais forte e mais bocudo também, porque o tanto que esse garoto pentelhou a Lua Superior nesse episódio foi sensacional. Tive a impressão, pelo menos na legenda oficial, que inclusive eles fizeram algumas modificações nessa dinâmica de um xingar o outro, e eu gosto dessa personalidade que vem do Muichiro a partir do momento em que ele se reconhece. Ele recobra suas memórias e o motivo dele ter tanta raiva e tanto ímpeto de ficar cada vez mais forte para derrotar esses Onis. Vejam, ele não teve uma chavinha completamente virada, ele continua sendo o mesmo Muichiro, mas agora com um tempero a mais, né? Provocando, brincando e muito, muito eficaz. Pontos importantes nessa luta. Primeiro que eu acho que, de novo, a estética da Névoa funcionou muito bem. Ela não é tão brilhante, chamativa, aquela coisa que geralmente as pessoas gostam de fazer a MV. Não é uma Hinokami Kagura do Tanjiro que tem vermelho, meio rosado, aquela coisa que brilha. Mas ainda assim, essa névoa preenchendo cada vez mais o ambiente na tela, eu acho que ficou muito bom sem tampar informações importantes. Além da textura, que continua tendo uma visão de textura de névoa, não é simplesmente um blur na tela, não, tem uma certa granulação, eu achei lindíssimo, fora a movimentação, que também ficou muito boa. As formas da respiração da névoa, seja para cortar os 10 mil peixes que o Gyoko manda, ou para ele conseguir fugir, nos mostram algumas habilidades bem específicas, estilo de habilidade, ágil o suficiente para fugir do Gyoko mesmo no seu ápice de velocidade, ainda que, quando ele é visto de propósito, inclusive pela Lua Superior, ele parece estar se movendo tal como uma tartaruga, devagarzinho, e aí na hora de ser furtivo, ele some. Fun fact, pra quem não sabe, é dito oficialmente no guia de Kimetsu que, na verdade, essas respirações, esses efeitos visuais que a gente vê de névoa, de fogo e tudo mais, é mais uma representação do que magia de fato. Por isso que faz sentido, por exemplo, apesar de estarmos vendo na tela a névoa, que o Gyoko diga, parece que tem névoa em tudo que é canto. Abstraindo do que não faz sentido, é como se esse garoto conseguisse se mover de uma forma tão rápida e tão leve que ele deixasse o seu adversário com a visão turva tentando o encontrar. O Gyoko, no seu auge, na forma que só 3 pessoas agora viram,
não é tão impressionante assim. Eu acho que a estética do Gyoko, que se considera bonitíssimo, um demônio desconstruído, incrível artista, não é das mais atrativas entre os Onis, sequer os seus ataques são os mais visualmente legais, como eu disse, da galera hypar, fazer edits e tudo mais. Ele consegue liberar 10 mil peixes que quando são cortados pelo Muichiro, eles ainda assim liberam veneno que seria absorvido pela pele, não precisando perfurá-la. Entrou em contato com a pele, aquilo já envenenaria o adversário. Imagina 10 mil venenos em cima do Muichiro, por mais resistente com marca que ele tivesse, seria fatal, com certeza. Nesse ponto, ele não é envenenado de novo, porque o Muichiro, como eu disse, está numa velocidade enorme, e não só ele utiliza um dos movimentos para cortar todos os 10 mil peixes num instante, como ele utiliza depois um outro para espalhar, para jogar para longe, e por isso nenhum veneno o atinge nesse momento. A forma definitiva do Gyoko, aliás, é como se ele fosse uma cobra, talvez, embora ele tivesse guelras de peixe, eu não sei exatamente que tipo de animal ele tá fazendo ali um vínculo. Seja como for, ele tem escamas duras como diamante, translúcidas e flexíveis, que ajudam que ele tenha um impulso como mola muito grande, que facilita no ataque, é claro. Tudo que ele toca vira peixe, tudo que ele joga tem veneno, os vasos ajudam na locomoção e as escamas ajudam na propulsão e ataques fortes, mas isso não é suficiente contra Muichiro Tokito com a marca ativada, não tendo ainda atingido o limite físico que ele tem. A luta acaba com o Muichiro conseguindo cortar o pescoço da forma definitiva do Gyoko e ele morre. Não só isso. O Gyoko, quando ele cai ali, incrédulo que ele foi derrotado por uma criança, ele continua proferindo, colocando xingamentos pra fora, e o Muichiro vai e picota a cabecinha dele, o que eu acho muito bom. Não dá tempo do adversário falar, não tem tempo de flashback, ele não é o Tanjiro. Apesar de eu não concordar, eu disse várias vezes que o Tanjiro é um bobão, que tem pena dos Onis, não acho que é nada disso. O Muichiro, ele tá em outra situação. Ele acabou de se reencontrar, ele acabou de entender o porquê da sua raiva e, apesar de resgatar um trauma, ele não deixou a raiva de lado. Aquela força que um dia surgiu, ele nem sabe de onde, para ele conseguir se defender e não morrer para um Oni lá na sua infância. Não que ele tenha saído exatamente da infância. Esse ódio, essa coisa quente correndo dentro dele, não o abandonou. Eu gostei muito da conclusão, gosto de como o final do flashback entra aqui, para desespero de quem não gosta de flashback, mas mostrando como que ele sobreviveu depois de praticamente morrer, derrotando aquele Oni que atacou ele e o irmão, e de uma forma muito cruel, Ele ficou deitado, de mãozinha dada com o irmão já morto, o seu corpo apodrecendo, o corpo do irmão já podre, com as minhoquinhas, as larvas atacando, assim, nojento, mas foi o que aconteceu. Imagina o cheiro subindo, imagina o desespero dele não conseguir sequer se mover para tentar sobreviver. E quando você não morreu, mas tá muito ferido, esses organismos às vezes começam a te atacar também, porque eles entendem que a sua carne também tá ficando podre. E ele teria eventualmente se tornado um cadáver ele mesmo se não fosse a Mane, a esposa de Ubuyashiki, ou Oyakata-sama, surgir naquela cabana e ajudar. Infelizmente, o irmão não tinha mais o que fazer, mas Muichiro ainda tinha salvação. Ele perdeu as memórias naquele ponto, mas a raiva, a vontade de lutar, de se esforçar até cuspir sangue, isso permaneceu e não sumiu agora. Como eu disse, só ganhou um novo significado. Agora ele lembra a importância de ajudar outras pessoas e receber ajuda ele mesmo. Porque é tão importante que ele lute contra Onis, muito além de sou ou quero ser o mais forte de todos. E depois de muito drama, a gente volta pra comédia. Eu sempre gosto desses balanços que Kimetsu dá de clima, Você ri, você chora, você sofre, você vibra e tudo você vai intercalando, deixando o episódio mais dinâmico. Porque ele tá ali depois da luta tremendo, ficando verde, espumando pela boca, caindo quase morto. E tudo é feito, conduzido de uma maneira de comédia que você acha, ok, ali ele não vai morrer, porque não vão matar esse personagem no momento de risadinhas no episódio, A gente vê que ele tá acabado, então ele é alguém que provavelmente não vai continuar lutando, mas já fez a sua parte e inclusive salvou o Kotetsu, que aparece ali não como um fantasma, mas mostrando que apesar do ferimento muito grande no braço, aquele golpe num ponto letal, na verdade, não o atingiu. Ele estava usando aquela empunhadura de fogo, das chamas, na verdade, que o Rengoku deu pro Tanjiro e que o Tanjiro entregou pro Kotetsu para que ele colocasse nessa espada que o Haganesuka estava fazendo. E como o Rengoku, apesar de vir só num arco, só num filme, no caso do anime, ele é eterno e ele modificou, ele fez a diferença na vida de todo mundo que ele passou.
Ele era uma chama, uma luz, uma vida, uma esperança, um exemplo. Mesmo para alguém que naquele momento era vazio e tão seco como o Muichiro. Porque quando o Muichiro vê aquilo que era do Rengoku, ele se lembra do Rengoku dando aquela palavra de ânimo para ele. E aí dá aquele aperto no coração, porque eu que nunca fui entusiasta pra caramba de Rengoku, especialmente no mangá. O filme, é claro, elevou muito a potência dele pra mim e pra todo mundo, mas é impressionante como ele não precisava ser o mais forte dos Hashira, ele era novinho, tava melhorando ainda, para ser tão importante dentro daquela organização. Então, ele morrer foi algo que abalou, sem dúvidas, todas as pessoas que conviveram com ele. Não só Tanjiro, Nezuko e quem realmente assistiu àquela morte. Todo mundo. E essa participação do Muichiro é finalizada com aquela forma simbólica que Kimetsu traz do pós-vida, no momento meio inconsciente, do Muichiro, em que ele reencontra sua família e todos eles validam o que ele fez, o parabenizam por resistir e por ter chegado até ali. E daí que a gente vai finalizar o episódio mostrando de novo o pessoal que tá lutando com a Lua Superior 4. E a coisa não tá nada fácil, tá? Genya, Nezuko e Tanjiro contra essa Lua Superior, aquele dragão de madeira bizarro, várias cabeças indo pra lá e pra cá. Não só isso, essa Lua Superior consegue utilizar os poderes que a gente tinha visto de todas as outras emoções, então é raio, é negócio que faz vento, é muito letal e muito mais do que essa galera nova e já ferida consegue aguentar. Mesmo lá o Genya, com seus poderes estranhamente demoníacos, mesmo a Nezuko sendo uma Oni com muitas capacidades, mesmo o Tanjiro que já conseguiu ativar a marca, ele acaba esse episódio vendo Nezuko, Genya sendo presos, atacados e ele mesmo é engolido. Algo que ficou muito melhor no anime. São alguns segundos que o anime estica do que aconteceu no mangá, mas de novo, mangá era um quadrinho pequenininho que você nem sequer vê ele sendo engolido, é só uma coisa meio elipse, sabe? Abriu a boca, o Tanjiro tá sendo puxado, no outro o dragão tá de boca fechada e num cantinho pequenininho ele fala: "Ah, estou sendo esmagado", e depois já corta e ele sai pra fora. No anime, esses segundinhos a mais em que você vê ele entrando dentro do dragão, ele escorregando e sendo comprimido aos poucos, te faz sentir o que o mangá não me fez, os ossos dele quebrando, ou quase quebrando, ou desespero, ainda que eu soubesse que ele ia sair dali, dele realmente morrer. O senso de emergência, o senso de perigo é muito maior, e isso é uma sutileza da adaptação. Que às vezes você que não leu não vai ter essa sensação ou pensar nessa diferença, mas com certeza a forma que eles fazem cria um impacto em você, então muito bom. E aí que a gente teve a chegada da Mitsuri, que adapta quase até o final do 123 do mangá, e não mostrou muita coisa dela. Aliás, eu acho que a Mitsuri não é a principal Hashira, e não é a que vai ter os melhores, assim, posso estar errada, depende muito da animação que eles vão fazer no próximo episódio, mas não é o principal destaque dessa temporada, mas sim, agora ela vai ter o tempo dela de brilhar. Ela chega mostrando a sua espada, brevemente já mostrando que é flexível, muito forte, só ela consegue empunhar esse negócio perigoso, e ela faz vários cortes que, de novo, foram bem mais visuais ali, detalhados do que no mangá, e libera o Tanjiro, fofíssima, pedindo desculpa pela demora, e pronta pra tomar conta da situação ali, se ela conseguir, porque essa Lua Superior não tá fácil. Sobre o que esperar, finalizações, posso fazer um conteúdo separado se vocês quiserem, mas do que a gente sabe que vai ser adaptado, ainda tem ápice pra acontecer. Eu sei que muita gente tá achando a temporada talvez bagunçada, é um arco que divide os núcleos, e eu acho que não pela ausência necessariamente de Inosuke e Zenitsu, que apareceram no pós-crédito, inclusive fazendo piada por estarem ausentes, mas por causa dessa fragmentação de núcleos que a história não estava acostumada a fazer, então o espectador não estava acostumado a experimentar, eu acho que as pessoas sentem que a história enrola e não avança porque você não tem uma coisa compacta e única que te leva do início ao fim do arco. Eu entendo a sensação das pessoas. Só discordo plenamente quando elas falam que flashback é desnecessário, porque pra mim o episódio passado foi o mais sentimental e bem feito de montagem de roteiro até agora. Mas é ok, é uma questão também de preferência, eu entendo. Eu estou curtindo a temporada até agora, especialmente porque eu acho que ela tá melhorando muito o que foi esse arco no mangá. E ainda tem um momento muito importante, um ápice específico muito emblemático para acontecer até o final de tudo, então não desistam, segurem minha mão, me contem se vocês estão curtindo ou não essa temporada e o que vocês esperam da aparição de Mitsuri que vem aí no próximo episódio. Se quiserem continuar me acompanhando, falando de Demon Slayer e vários outros animes e mangás, não esqueçam de se inscrever, compartilhar o conteúdo com outras pessoas se vocês gostarem do que estão vendo por aqui. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!